Paz do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados irmãos, como vocês estão hoje? Então, dando sequência aqui, terceira mensagem dessa tarde, né? Nós vamos ler aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 13, cujo tema está escrito que nem só de pão viverá o homem, sabia? Nem só de pão viverá o homem. Você e eu não podemos viver só desse pão aqui, pessoal. O que nos diz a palavra do Senhor? E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pôs-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito: mandarás aos teus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Pessoal, o tema está escrito que nem só de pão viverá o homem. Antes que eu me esqueça, vou falar um detalhe aqui que não estava. Talvez você não ouviu aí. Você não ouviu aí tantas vezes essa palavra. Você sabia que essa experiência de Jesus, a tentação de Jesus, está em Mateus também, capítulo 4? Coisa interessante, eu não tenho ciência, se você tem, falar para mim, pode falar lá no comentário, de duas passagens bíblicas, em dois evangelhos diferentes, da mesma maneira que eu encontrei isso aqui, tá? Eu não encontrei, se você encontrou, fala comigo. Mateus 4 também fala a mesma coisa, e a partir do primeiro, só que lá parece ser 11, versículo 12, e aqui são 13, um pouco mais, mas 4 e 4. Detalhe, outra explicação, Jesus foi tentado quantos dias? 40. Aliás, jejuou quantos dias? Consagrou? 40. 40 é o quê? Motivo de quê? De 4. 40 por 4. O evangelista Lucas e João trouxe essa experiência no quarto capítulo. O 4 fala de quê? O 4 fala de quê? Os 4 evangelhos. Só um detalhe, eu te falei que querendo Deus mais na frente, nós vamos trazer uma palavra sobre numerologia bíblica. Existe isso também, tá? Numerologia, o sentido dos números. Você vai achar interessante. No tempo certo, vou trazer essa palavra. Outra coisa também que eu descobri aqui na palavra agora, você percebeu, antes de eu falar a introdução, você percebeu que o diabo tentou Jesus 3 vezes? E você sabe por quê? Me vê agora não estava lendo, eu nem pensava em falar isso. 3 vezes. 3 vezes ele tentou Jesus. Sabe por quê? A Trindade existe com as pessoas? Pai, Filho e Espírito Santo. Então quer dizer ali que estava presente ali. Jesus estava ali, mas estava o Pai, Filho e Espírito Santo, tá? E ele tentou os 3 vezes. Tá bom, pessoal? Então tá. A introdução. Por que essa palavra? Para você, o que na verdade nos sustenta? O senhor viu que ontem à noite eu estava apenas com 6 mensagens prontas para os shorts, sendo que o nosso padrão para gravar são 7. Então agora há pouco, por volta das 2 horas da madrugada, o Senhor me despertou com essa revelação: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Lembra que eu falei na outra mensagem? Que eu falei sobre o que você vai ouvir e receber ainda? Eu falei que quando ele falou: deixo a paz, minha paz dos dois, que trouxe no meu coração, isso aqui também. A palavra é direitinho: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então o Senhor confirmou que era uma revelação de Deus para abençoar a sua vida com mais uma mensagem, pessoal. O que acontece?
Jesus havia sido conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Ele foi tentado por Satanás. Ele havia consagrado a sua vida por 40 dias e 40 noites. E ao final teve fome. Pessoal, eu não sei porque que muita gente não entende, ou não foi ensinado, ou não ainda teve experiência com consagração, pessoal. Jesus, o Filho de Deus, que não tinha pecado, está certo que tinha um corpo humano como nós. Que uma ocasião ele falou que ele e o Pai eram um. Ele consagrou a vida dele. Por que você não consagra? Já pensou nisso? Se é que você quer ser usado por Deus, se você quer ter um poder na sua vida, por que não consagrar ao Senhor, pessoal? Então Satanás, que é astuto, mandou que Jesus transformasse uma pedra em pão. Então Jesus o repreendeu com essa palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Nós entendemos que a palavra de Deus é o pão que nos alimenta verdadeiramente. Sabia? Se você, meu amigo, não lê a palavra, você não tem alimento não, pessoal. O alimento do cristão é a palavra. Por favor, não deixe o inimigo, as coisas do mundo, afastar-se da palavra. O que você está perdendo tempo hoje demais e que você poderia ler a palavra? Tira isso. Eu estou fazendo isso com a minha vida. Eu estou me vigiando. Não, isso aqui agora, essa hora aqui, eu fazer isso, eu vou cortar isso aqui. É o que Paulo falou. Subjugo meu corpo, reduzo a servidão, para que eu pregando aos outros não seja desqualificado. A palavra é alimento, é o alimento do crente. Você não pode ficar sem a palavra de Deus na sua vida não, pessoal. Pessoal, está escrito que nem só de pão viverá o homem. Eu coloquei aqui, eu me esqueci de colocar parte 2, que essa palavra eu já entreguei também. Você vai achar nesses 1100. Eu falei que você um dia desse que nós tínhamos 1000 vídeos, nós temos 1100 vídeos já. Você vai encontrar lá essa palavra entregue. É lógico, não é diferente, a experiência foi diferente dessa aqui, mas é o mesmo texto, então eu tenho que colocar a parte 2, pessoal. É assim que é, pessoal. Pessoal, o que acontece? Eu já falei aqui que Jesus, ele, logo após o batismo, né? Você vê na palavra de Lucas que antes ele foi batizado. Mateus também. Que ele foi levado, diz aqui, ó, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, que é onde ele foi o quê? Batizado no Jordão, por João Batista. Voltou do Jordão logo depois do batismo, que o Espírito Santo desceu sobre uma pomba, né? Ele foi ao deserto e ali ele 40 dias foi tentado pelo diabo e naquele dia não comeu coisa alguma e terminado ele. Por isso que muita gente faz jejum seco, que eles falam, né? Ele não está bem claro, diz aqui que ele ficou, não comeu coisa alguma, não diz que ele não bebeu coisa alguma. Eu acredito que foi jejum mesmo com a bebida e coisa, porque quem sustenta a pessoa na consagração não é nada que você tem, é o Espírito Santo. Moisés também custou 40 dias. Elias também. Ele comeu aquele pão e bebeu aquela água, diz a Bíblia, e com a força daquela comida, daquela coisa que ele bebeu, ele caminhou 40 dias, 40 noites. Assim foi o que eu digo com Moisés. Eu creio nisso também, mas tem pessoas que pegam só um lado e alegam que você pode beber líquido durante a consagração. Isso é questão de interpretação, mas aqui está dizendo que ele ficou sem comer e teve fome. E aí, o diabo chegou o quê? Para ele, falou o quê? Se tu és o Filho de Deus. Quer dizer, colocando, ele é assim mesmo. O diabo, duas coisas que eu vou falar para você que ele faz aqui pra gente. Ele é lógico, ele não bota o chifre e fala para você, ele vai usar pessoas. Ele coloca dúvida na sua cabeça, duas coisas, guarda isso aqui que é importante, isso tem me ajudado. Duas coisas que ele faz. Ele bota dúvida na sua cabeça e ele te intimida, tá? Duas coisas que o diabo faz. Mas não ele em pessoa, ele entra em alguém para falar com você. Para te colocar dúvida na cabeça, como ele fez com Jesus aqui, e te intimidar. Ele é mestre em fazer isso, então fica atento. Né? Coloca dúvida e te intimida também. Colocou a dúvida: Senhor, se tu és o Filho de Deus, disse o diabo. Senhor, não. Desculpa, se tu és o Filho de Deus, diz essa pedra que se transforma em pão. Se tu és. Era lógico que Jesus é o Filho de Deus. O que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus. O homem, ou podemos falar o cristão, não vive só de pão. É preciso pão, é preciso. É preciso pão. Deus nos fez o corpo humano, ele é necessitado de alimento para sobreviver. A menos quando Deus fala, ó, você vai fazer isso aqui, eu vou te sustentar. Ele sustenta, como eu fiz com Elias, ó.
com esse pedaço de pão aí, com essa botija de água, o anjo trouxe para ele, você vai caminhar 40 noites. Aí quem sustentou foi Deus. Mas normalmente, você e eu precisamos de comer para nos sustentar. Tá? Corpo humano. Mas, Jesus falou que nem só desse pão aqui vive o homem, mas também da palavra. E eu te digo mais, a palavra de Deus deve ter mais valor na sua e na minha vida do que o pão. Eu devo me alimentar mais de Jesus do que do pão dessa terra, se eu quero realizar o de Deus. Tem que ser maior o alimento espiritual na minha vida do que o alimento físico, pessoal. Certo? Aí, aqui é aquilo que eu falo. Hoje eu não posso te dar uma mensagem bem explicada nessas 3 tentações aqui de Jesus. Tem 3 aspectos que ele foi tentado. Não tem tempo. Aqui, ó. Deu 10 minutos, dá 11 minutos. O tempo que o Senhor me colocou agora, de um tempo para cá, entre 10 e 15. Teve uma época lá, tá no canal que você vai ver, que eu gravava 4 minutos, 5. Agora eu estou entre 10 e 15. Vai chegar o tempo que vai chegar a 25. Eu não posso te dar detalhe em todas essas partes, mas o Senhor me trouxe essa palavra para você, ó. E Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito. Então o que Jesus fala aqui, que nós temos que conhecer a palavra, pessoal. O pregador, o evangelista, o ministro de Deus, a serva de Deus, missionária, que prega também, que é cantora, que é usada na casa do Senhor, que é usada por Deus, ela precisa conhecer a palavra. Ele precisa conhecer a palavra. Pessoal, temos que conhecer a palavra. Olha que essas revelações que Deus me dá, que eu trago a mensagem aqui, são palavras que eu já conheço. É tanto que às vezes eu coloco parte 2, que eu já preguei essa palavra, já li essa palavra várias vezes. Falei hoje sobre José, você vai receber sobre José, eu já li aquela história, que eu conheço aquela história. Então, a palavra nós temos que conhecer. Jesus tinha a palavra. Quando ele vinha com a palavra também, que ele conhece, tá? Jesus já vinha com a palavra. Só na palavra. As 3 vezes ele veio, e teve vezes que ele falou até mais que Jesus. Com a palavra cortou logo. Tá, pessoal? Quando ele falou que mais na frente, que é para Jesus se lançar do templo, aliás, que ele falou para Jesus adorar ele, que ele dá o reino em segundo a ele, Jesus falou, para trás de mim, ele falou. Por quê? Porque Satanás queria ser o primeiro, dizer que eu sou o primeiro, eu estou te mandando se adorar porque eu sou o primeiro, então, para trás de mim. Aí estava ele, como eu falei, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, eu estou na frente, eu sou o único, o primeiro, você para trás. Isso repreendeu dessa maneira. Ou seja, ele é mentiroso e enganador, né? Lá atrás eu falei, botou dúvida, aqui não, aqui estava mentindo para Jesus. Jesus falou, ó, para trás de mim, porque eu que sou o primeiro, eu, Pai e Filho e Espírito Santo, eu e o Pai somos um, ele falou no caso. Então, pessoal, é fundamental nós conhecermos bem a palavra, nós temos que ler mais da palavra, porque a palavra, eu falei em outro vídeo, que é a palavra que nos defende. Quem defendeu Jesus aqui contra o diabo? Foi ele? Jesus? Não, foi a palavra. Jesus, ele tinha toda a autoridade, mas o que fez o quê? Para ensinar você e a mim, ele usou quem? A palavra. Por isso que ele falou, nem só de pão vivão, desse pão que você falou, portanto, mandar essas pedras em pão, que ele podia transformar. Jesus fazia qualquer coisa, ele tinha poder para isso. Mas ele falou, não, ó, nem só de pão, mas da palavra que vem da boca de Deus. Então, a palavra, o alvo dessa mensagem é a palavra. Nós precisamos nos alimentar da palavra. Quando você conhece bem a palavra, Deus vai te usar a todo instante. Qualquer circunstância vem a palavra, você já conhece. E você conhece e vive. Mais que conhecer, viver. Amém, pessoal? Então, ó, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai. Em outra edição fala de toda a palavra de Deus. Outra edição fala da palavra que vem da boca de Deus. Mesma coisa. Tá bom? Então, ó, curte, comente e compartilhe. Não se esqueça. Entrega essa palavra, manda ela para frente. Mas deixa um comentário também lá. Fala o que você achou, alguma coisa que eu não conheci aqui, ou que você quer fazer uma observação, se você me ajudar. Fala aqui, nós vamos te atender. Amém? Pai do Senhor Jesus, forte abraço, Deus abençoe a todos.